Jornal da Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. Muito bem, quarta-feira é dia de receber a doutora Camila Spinelli aqui no Jornal da Mix, para a gente falar de coisa boa, de saúde, de qualidade da nutrição alimentar. Enfim, que enrosco que eu fiz, né? Bom dia, doutora Camila. Tudo bem? Bom dia, Pereira. Bom dia, Estevam, que estão aqui na bancada. Bom dia. Conosco. Bom dia a todos que estão nos escutando. E é isso mesmo, hoje a gente vai falar de crononutrição. É isso aí, atendendo a muitos pedidos. Aliás, foi só uma pessoa que fez essa sugestão aqui, né? Então, crononutrição. Você que está nos acompanhando aí, você sabe o que é isso? O que é isso, hein, doutora Camila? É um nome bonito, né? Crononutrição. Crononutrição. Mas... Tem cromo no meio, não? Não. É só cronômetro. Na verdade, a crononutrição é a parte da nutrição que estuda, então, os horários, né? Não só o quanto a gente tem que comer, mas quando comer, né? Então, é essa relação entre metabolismo, alimentação e o horário. E essa ideia surgiu e veio esse papo, né? Essa ideia de falar sobre isso hoje pelo nossa semana passada, nosso bate-papo, que foi sobre a alimentação da rainha, né? Que a rainha, ela tinha horários bem focados para comer. Um reloginho, literalmente. Literalmente, para dormir, para comer, né? E o que ia comer e a quantidade que ia comer. Então, sim, a crononutrição, ela também está relacionada com o envelhecimento, viu? Então, é pensar não só no que comer, mas quando comer. Mas vamos lá, vamos pensar nos dias atuais, né? A rainha, eu acho que é uma exceção da exceção, né? Pela toda a estrutura que tinha em volta dela, né? Sim, toda uma equipe e tal, né? Agora a nossa vida corrida, né? Como é que a gente consegue se organizar na alimentação, né? Olha, às 7 da manhã você tem que tomar um cafezinho, às 9 uma pausa para não sei o que e tal. Enfim, como é que a gente organiza, né, a nossa agenda, né, para poder seguir à risca isso? Isso. Uma coisa bem legal de falar né? Nossa correria, a gente não tem, né? A gente não tem lá um chefe de cozinha na nossa casa preparando a comida como ela tinha, né? Não obviamente. tem, Camila? Não tem. Infelizmente não Eu tem. também não. Chefe Nicolete, um dia eu chego lá e vou contratar ele para fazer as comidinhas lá em casa. Não, aí vai mandar bem. Mas o que acaba acontecendo é planejamento. A gente precisa ter um planejamento muito maior e nessa correria levar comidinhas junto para o dia a dia ou saber onde escolher, né? O que comer, para que a gente não caia aí nas dietas de padaria, né, entre aspas, que é esse alimento muito doce, com muito açúcar refinado, com muita gordura, que aí leva ao envelhecimento e aparecimento de outras doenças. Mas, sim, né, a gente tem que ter planejamento, mas isso também é importante, Alexandre, nem todo mundo precisa comer de 3 em 3 horas. Então, quando a gente fala de crononutrição, a gente respeita o nosso círculo, o nosso relógio biológico, né? Nosso circadiano. Ciclo circadiano. Oi? Gente, deu um trabalhinho. Ó, Pereira, trabalhinho. Deu um trabalhinho. Ciclo circadiano, pronto. O que seria o ciclo circadiano, então, Camila? Que são essa questão dos horários que a gente vai dormir, que a gente vai acordar, né? Que é o nosso relógio biológico do organismo. Então, é isso que a gente precisa respeitar. Mas eu sempre Vou dar um ouvi exemplo. falar, perdão, te interromper. Não, eu sempre ouvi, a gente cresce ouvindo, tem que comer de 3 em 3, tem que comer, sabe? As dietas, tem né? que comer de 3 em 3 horas, né? Isso. Na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é metabolismo, né? Seria o ideal mesmo, esse intervalo de tempo, não? Para algumas pessoas sim, para outras não, né? Então, tem pessoas que falam hoje comer só quando tem fome, porque daí respeita essa regulação, né, de saciedade, de fome e saciedade, o que é bem importante, que daí não tem toda essa questão da fome emocional, do comer por estar nervoso ou porque, enfim, né, ansioso, exato, ainda mais no dia a dia. Mas tem pessoas que precisam se alimentar a cada 3 horas. Vou dar um exemplo. Pacientes diabéticos não podem passar muito tempo sem comer, porque senão podem ter hipoglicemia e passar mal, desmaiar, tudo mais. Então, a gente tem sim algumas situações em que é indicado. Outras situações a gente precisa ter um olhar um pouco mais individualizado, que aí é o que entra essa parte da crononutrição, né? Que é uma alimentação que supra as suas necessidades, mas também os seus horários de acordo com o horário de você acordar e dormir. O exemplo que eu ia dar, né? Pessoas que trabalham no terceiro turno. As pessoas que trabalham no terceiro turno, elas ficam acordadas à noite. Né? Geralmente essas pessoas têm metabolismo diferente das pessoas que trabalham em período comercial, exatamente, no horário da geral, né? Então, que principalmente o metabolismo, ele fica mais lento. Tá? Então, quando a gente fala de crononutrição, eu vou olhar para esse indivíduo que trabalha no terceiro turno de uma forma diferente. Muitas vezes ele não vai almoçar meio-dia, né? Pode ser que ele almoce às 3 da tarde.
que é o que acontece com quem trabalha no primeiro turno, por exemplo, que acorda às 5 da manhã. Né? Não vai aguentar muitas vezes até meio-dia para esperar comer, vai comer lá pelas um almoço, né? Uma refeição. Então vai comer lá pelas 9h30, 10 horas da manhã. Então isso é a crononutrição, a gente respeitar esses horários. Então, só respondendo a tua pergunta, precisa comer a cada 3 horas? Não, tá? Tem que olhar para cada indivíduo, para cada metabolismo. Comer a cada 3 horas tem essa questão hormonal envolvida de fundo, mas aí é necessário ter um profissional para olhar bem para isso. Quanto tempo demora para o metabolismo se adaptar a essa rotina, digamos, de quem trabalha no primeiro turno, no segundo turno, e você falou que fica mais lento o metabolismo? Quanto tempo demora isso? Então, isso é bem individual. Isso é bem individual. Por isso que é importante falar que essas dietas da moda, essas dietas que a gente vê em revista, o que vê na internet, o que vê na rede social, né? Funciona para uns, não funciona para outros. Isso é uma coisa muito importante da gente olhar. Cada indivíduo é único. Depende de quanto tempo você dorme, né? A gente estava falando disso antes até, né, pessoal que está nos ouvindo agora, a gente estava falando disso nos bastidores ali, das horas que a gente dorme por dia. Isso influencia muito no nosso metabolismo, porque é à noite que a gente libera vários hormônios que a gente não libera durante o dia. Então, por isso que é importante esse olhar individualizado. Depende, viu, Estevão? Não vou dar nenhum semanas, dias, meses, horas, não tem como, porque cada indivíduo é único e tem o seu metabolismo específico, né? E até aproveitando esse gancho ali que o Estevão comentou, como é que eu consigo então identificar o que é melhor para mim? Isso, maravilha. Primeiro ponto, olha para a imunidade. Tá ficando muito tempo doente, né? Ou não está dormindo tão bem, por mais que às vezes durma pouco, não está dormindo tão bem, a imunidade não tá legal, vem ganhando peso ou perdendo peso, isso também é bem importante. Então, eu consigo olhar dessas formas, as primeiras formas, né, que começam a aparecer. O cansaço excessivo, né, aquela coisa com vontade de não fazer nada. Sonolência, cansaço, exatamente. Então, esses são os primeiros aspectos. Mas, claro, olha como é que tá o sono, né? Porque senão também, mas isso é bem importante, tá? Às vezes, falta de concentração também é uma das primeiras coisas que a gente repara. E, para isso, quando a gente começa a sentir isso, é a hora da gente começar a ver se o que a gente tá comendo em cada horário também tá ok, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente sempre escuta falar de não comer carboidrato à noite. Sim. Né? Não come carboidrato à noite porque engorda. Já falei isso algumas vezes aqui no microfone. Não vai gastar essa fonte de energia em nada, né? Isso. Mas o que a gente tem que olhar? Realmente, o ideal, quando a gente fala de crononutrição, né, que é o horário de comer, também tem alimentos que são melhores para comer em determinado horário. Então, o carboidrato, por exemplo, é um nutriente, né? Os alimentos, fontes de carboidrato, são alimentos que são importantes para a gente consumir de manhã. Tá? Então, mais para o começo da manhã, comer carboidrato é legal. Mais para o fim do dia, realmente, né? Eles dão muita energia e à noite a gente não precisa de muita energia, a gente vai dormir. Tá? Então, não tem essa necessidade. Então, a crononutrição também diz respeito a isso. Então, eu como maior quantidade de carboidrato no início da manhã e mais proteína para o fim do dia, né? Então, alimentos mais fontes de proteína, como ovo, queijos, carnes, né? De maneira geral, peixes, as próprias oleaginosas são amêndoas, amendoim, né? E sementes de maneira geral, também são mais interessantes para se consumir mais para o final do dia. E o pão mais lá para o começo do dia. E tem muita gente que passa o dia beliscando, né? São os belisquinhos, né? Aquela torradinha, bolachinha, enfim, ou leva uma banana e vai beliscando ao longo do dia, né? Até que ponto isso é bom, não é bom? Isso Muitos é um perigo. né? Muitos não. O senhor Alexandre Pereira é desse, tá? Eu adoro ficar beliscando. Você belisca muito, Alexandre Pereira? Eu belisco o dia inteiro. Você fica comendo o dia inteiro? O dia inteiro. Mas aí, O dia inteiro dentro da... Não, dentro do que os colegas trazem de lanche. Ah, é? Nesse nível. Porque os colegas trazem mais a cuca, né? Isso, o todinho que ele adora. Eu vou na marmita dos colegas e tu trouxe o que aí hoje? Deixa eu ver. Não, eu trouxe um picadinho de mamão. Eu olho pro lado, tem traquinas, eu vou ali. Eu ia dizer agora, eu tô vendo o Pereira escolher a bolacha recheada. Eu tô vendo o Pereira escolher a bolacha. Seu cagueta. Mas, ó, isso tem que cuidar, viu, Alexandre? Assim, as pessoas que têm esse hábito de ele tá beliscar. aumentando. Sim. Não, mas vamos lá, vamos falar dos belisquinhos ao longo do dia, né? Até que ponto isso é saudável? Então, beliscar ao longo do dia não é muito saudável. Por quê? Porque o tempo todo você está fazendo a digestão. Então, o tempo todo tu está estimulando hormônios que vão ter que ficar em função disso, da tua digestão, metabolização e colocar energia para dentro da tua célula. E um desses hormônios é a insulina. Né? E a insulina, ela é um hormônio que a gente chama que é anabólico, ou seja, ela leva ganho de peso. Então, ele não é interessante. E a insulina alta também ajuda a acumular mais gordurinha na região da barriga. Então, muitas vezes, é aquela coisa, eu como pouco,
Aí a gente vai olhar, tá, mas belisca o dia inteiro. Então a insulina fica alta o dia inteiro. E quando a insulina fica alta o dia inteiro, sabe aquela pochetezinha de gordurinha assim? Do esterco. Então as pessoas ficam, às vezes, né? São magras. Ó, hoje os dois estão aqui, ó. Um tá com o outro. Atiçado. Sou atleta. Então fica nessa, né? Às vezes a pessoa é magra, mas a gordura nessa região Ela acaba se sendo concentra. maior. Se concentra por conta desse hormônio. Então, o ideal é que se sente, planeja as refeições, que se sente para comer. E eu sempre falo, né? Come aquilo que tem a vontade de comer. Então, tá com vontade de comer, falei semana passada, tá com vontade de comer um chocolate? Senta e come um chocolate de verdade. Aprecia esse chocolate, senão você vai beliscar um monte de coisa e tu não comeu aquele chocolate, tu comeu mais calorias do que tu deveria ter comido se tu sentasse para comer um chocolate. É por isso que o diabético, então, ele geralmente é uma pessoa mais magra, assim, por conta de não produzir insulina e se colocar só na medida? Então, depende do tipo de diabetes. A gente tem o diabetes insulino dependente ou não, né? Que a gente chamava de diabetes tipo 1, tipo 2. Geralmente, esse diabético tipo 2, que acontece mais em adultos, eles geralmente são mais obesos do que magros, né? Geralmente, os diabéticos que são mais crianças e adolescentes são mais magras, tá? Mas, geralmente, eles podem até ser magros, mas tem essa região, né, da barriga que tem essa gordura. E principalmente onde aplica insulina. Tá? Mas isso realmente acontece. Isso realmente acontece. Então tem que ter esse olhar. A insulina, ela não é um hormônio ruim, ela é um hormônio muito importante, né? Mas ela também acaba fazendo um equilíbrio com o cortisol, que é um hormônio do estresse que a gente precisa ter cuidado com esse excesso. Essa questão da insulina, muita gente fala na questão daquele jejum intermitente. Você não vai porque daí seu corpo não produz insulina e você emagrece, tá tudo certo, faz 2 vezes a semana que vai ficar bem. Como é que funciona isso? Ah, gente, ó, jejum. Jejum já é uma coisa que a gente já marcou pra falar, né? Eu vou fazer um programa só sobre jejum com vocês, tá? Jejum é uma estratégia. Então, assim, tem gente que funciona, tem gente que não funciona, tem que olhar a individualidade, tem que ver se essa pessoa toma medicação, que horas que ela vai dormir. Então, a crononutrição pro jejum, ela é muito importante. Então, precisa conhecer o ciclo circadiano da pessoa, precisa conhecer se ela tem alguma doença, se ela toma algum remédio. Então, isso é muito importante, né? Tem pessoas que podem fazer jejum, tem pessoas que não. Né? Por exemplo, um paciente diabético, ele até pode fazer o jejum, mas ele precisa estar acompanhado de um profissional, ou acompanhado de perto por um profissional. Endocrinologista ou nutricionista, né? Doutora Camila, cada pessoa tem um gosto, enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? Não dá pra dizer aqui na rádio, vocês têm que comer isso, né? O que funcionar pro Estevão não vai funcionar para mim. Mas vamos lá, vamos fazer um básico aqui, né? Como é que seria uma rotina ideal, assim, para um adulto, né? Ali do café da manhã, em termos de alimentação. O que seria uma alimentação saudável e ideal até chegar à noite e dormir? Ótimo. Eu acho que o importante a gente colocar é que a gente precisa ter pelo menos 3 grandes refeições ao dia. Sim, que é o café da manhã. São as principais ali, né? Isso, o café da manhã, o lanche da manhã e o jantar. O almoço? O lanche da manhã, o almoço. É que essa lanche da manhã tá na minha. Tá, né? Tá, né? Vamos lá. Não, mas o café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Tá. Isso. E aí é priorizar o jantar e o almoço para ter as fontes de vitaminas e minerais advindas dos vegetais. E no café da manhã tentar deixar mais para as frutas, né? Então, isso seria mais ou menos um padrão, tá? De 3 refeições. Quem faz 2 refeições, a gente precisa olhar. Porque muitas vezes tem que ver se não está com a quantidade exacerbada, né? Então tem que fazer todo aí um reconhecimento dessa crononutrição. Tá? Isso é bem importante. Mas eu sempre aconselho 3 grandes refeições. E se conseguir colocar lanches intermediários, como por exemplo, uma fruta, né? Ou até mesmo as castanhas, ou um iogurte, que são alimentos saudáveis, que trazem nutrientes importantes para o nosso dia a dia e que não enche ali a barriga ao ponto de não comer a próxima refeição. Né? Metabolicamente falando, ele tem uma função. Tipo, te dá uma sustância até a próxima refeição. Exatamente. Né? Para não chegar e comer um boi inteiro. Isso. Né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, exatamente. Então, a gente tem no café da manhã, geralmente, as bases, né, de cereais são interessantes. Então, pão, uma panqueca, agora que tá super na moda, né? Crepioca, tapioca, enfim. Mas são esses alimentos fontes de carboidrato, né? Uma proteína que pode ser do queijo, do ovo e uma fruta. Né? E essa é a base de um café da manhã que a gente chama de saudável. Almoço, mais da metade do prato de salada, de preferência, né? Ou com vegetais, tá? Que daí tem nutrientes e poucas calorias. Arroz e feijão todo dia, fantástico, se conseguir comer, né? Ou pelo menos 5 dias da semana, é o que o nosso guia traz, nosso guia alimentar. E uma fonte de proteína. Veganos, né? Ou vegetarianos que não comem carne, daí aumentam um pouco essa quantidade de arroz e feijão, ok? E jantar mais ou menos parecido com o almoço. Então, se você seguir isso, Alexandre,
com certeza você vai conseguir ter a quantidade de nutrientes que você precisa. Intercalar com outras coisas, né? Isso, com outras frutas, né? Então, fontes mais saudáveis. A gente tem que cuidar um pouco, eu falei antes, né? As padarias que não me odeiem, muito pelo contrário. Tem muita coisa boa na padaria, né? Que a gente consegue ter uma alimentação saudável. Mas convenhamos que a padaria é base de trigo refinado e açúcar. E fritura. E fritura, muitas vezes, né? Então, assim, por isso que a gente fala assim, fujam das dietas de padaria. Hoje, os artigos científicos na área de nutrição, de saúde, de medicina, trazem muito isso, né? Que são pessoas que estão tornando-se diabéticas, com problemas cardíacos, com obesidade, advindo desse tipo de alimentação. Falta de planejamento, falta de tempo, não olha para a alimentação do jeito que ela precisa e aí acaba substituindo tudo por lanche. E aí chega lá e vê aquela vitrine de doce, tá sem comer, o corpo tá pedindo açúcar, você vai direto para aquele bolão de chocolate, né? Fica pensando, imaginando. Camila, eu tô com uma dúvida a respeito do você tá falando da crononutrição. Uhum. Muita gente sai de casa às 7 horas da manhã e volta às 5 da tarde. Aí você consegue levar uma fruta, né? Leva ali um sanduichinho, mas você não consegue ter alimentos pro dia todo. O que dá para indicar? Será que eu tenho que organizar no domingão lá, fritar 5 ovos, ou guardar, ou fazer alguma coisa para poder deixar no potinho? Porque quando a gente dá fome naquele meio da tarde, tá trabalhando, tu vai na padoca, pega um negócio ali, acabou. Tu não vai... Tem os mais rigorosos, levam um ovo cozido, etc. Eu acho que é bastante empenho. O que dá para fazer? Uhum. Então, como eu falei, dá para ir na padaria e dá para pegar, por exemplo, um pão de queijo, né? Ou uma salada de fruta que a gente encontra na padaria também. O iogurte tem na padaria também, né? Ou até dá para comer um pão com queijo, por que não? Né? O pão francês com queijo, esporadicamente, não é um problema. Bolinho também, né? Tá? Bolinho de carne. O bolinho de carne, se ele for assado, né, Estevão? Vamos lá. Tá bom. Porque o bolinho frito, ele acaba tendo mais gordura, né? Mas a gente consegue ir para essa parte um pouco mais assados, um pouco mais integral da padaria. Se a gente vai falar dos lanches, sim, a gente precisa de uma programação. Dá para levar um sanduíche, dá para levar uma panqueca, né? O próprio ovo dá para levar, tá? O que a gente só tem que cuidar? Se a gente tem como armazenar ele adequadamente dentro do nosso trabalho. Então, levar sempre uma térmica, né? As suas lancheirinhas, né? Térmicas. E aí a gente tem aqueles gelox, sabe? Aqueles gelinhos de plástico, assim, que você coloca dentro, que você consegue manter a temperatura. Aí você garante aí que você vai conseguir. Se não, veja no trabalho, você tem uma geladeira, né? Enfim, infelizmente, né? Nem as empresas não dão todas as refeições, e é assim que funciona, e a gente precisa se adaptar quando a gente tem essa rotina de sair de casa e voltar, né? Mais tarde. Claro, muito bem. Só para a gente fechar, aí quem tem criança também é uma rotina paralela, né? Meu Deus. E a criança não vai comer o que você come, né? Em tese não come, né? Vamos lá, ela tem outros gostos, enfim, né? E aí essa educação alimentar infantil também, ela entra num ritmo diferenciado, né? Uhum. O que é importante a gente olhar a criança com 1 ano de idade, a gente até tem já nos próprios guias que ela já deveria consumir o alimento da família, desde que a alimentação da família seja saudável, né? E aí que a gente pega um pouquinho que às vezes a alimentação da família não é saudável. Então, mas a criança, sim, ela tem as suas preferências, né? Ela tá naquela fase de descoberta, o cérebrozinho dela ainda tá em adaptação, ainda tá reconhecendo o que ela gosta ou não gosta, ainda tá muitas vezes naquela fase da birra, né? E aí é difícil, né, Alexandre? Sabemos bem, né, Alexandre? Alexandre tem 2, eu tenho uma. A birra vai até os 22, mais ou menos. Ah, é? Logo passa. Logo passa, tá tudo certo, né? É igual quando volta a dormir, né? Volta a dormir depois dos 18 anos, tá tudo certo. Olha lá, né? Não, vai dormir a noite toda. Não, depois dos 12, 13 anos. Ali. Mas Faltam 5. Mas para a criança é importante também ter essa adaptação, né? E também esse planejamento, porque até os 5 anos de idade é bem importante olhar para a alimentação da criança para que ela forme hábitos alimentares saudáveis para a vida adulta. Muito bem, interessante o papo aí, né? Pra gente. Gostei. Já demos, inclusive, vários pontos para ir falando. Já podemos falar de alimentação infantil, né? Podemos falar de Quarta-feira que vem, jejum, então? Pode ser jejum. Fechado? Fechado. As pessoas estão perguntando aqui, só pra gente fechar aqui, uma coisinha leve, a ceia. Antes de dormir, o que é bom para ter um soninho bom assim? Olha, vou dizer, o melhor alimento para você tentar pensar em dormir bem é alimentos leves, né? Então vamos para fruta. Depois da janta, aquela ceia, né? Isso. Fruta, isso, depois da janta, a ceia, né? Que vai fazer aquilo que não vai ficar tanto tempo em jejum daí à noite para dormir, né? 2 que são bem legais, que ajudam no sono, é o kiwi e o abacate, tá? Então, assim,
Kiwi e abacate, eu não sei, né, se gosta. É, Carlos Alexandre já não foi das melhores. O kiwi eu da achei- dó, o kiwi da Né? dó, É muito delicioso. ácido, né? Mas tem uma outra opção, além do kiwi. e abacate. Tem cuca de kiwi também. É. Já comi. Já comeu cuca de kiwi? Nossa, eu uma nunca comi. frutinha também dá, não? Uma banana? Uma banana também. A fruta, né? A fruta é o Chazinha. legal, mas daí a gente vai pegar assim, um alimento leve. Então, geralmente a gente fala do chá com torrada, né? Então, alimentos leves à noite, por quê? Porque se eu como muito pesado à noite, acaba que esse sangue vai lá para a digestão e acaba não entrando em sono REM, né? Como a gente falou lá no sono. Então, é bem importante que se coma alimentos mais leves. E aí, o kiwi e o abacate, eles têm as propriedades ainda de melhorar essa indução à melatonina, ao sono. Quanto tempo antes de dormir? Então, geralmente 1 hora antes de dormir. 1 hora antes. Isso, 1 hora antes de dormir, para pelo menos conseguir fazer já uma pré-digestão. Tem tantos mitos do passado. Não, se comer e dormir vai morrer. É. A gente ouvia cada coisa, né? Manga com leite, Leite, né? melancia, né? Que não pode. Não tem nada disso, não. Fica entrando com ela. Tem nada. Tomar um copo de leite depois de 3 horas, senão você vai morrer. Mas é assim. Não pode tomar banho depois de comer também. Nossa senhora, tem Não tanta pode ir lá na coisa. piscina. Falta Mas aí tem até umas lógicas, tá? A gente É. pode falar dessas lógicas dos antigamente aí, porque tem coisa que tem lógica, tem coisa que, Tem meu coisa- Deus. Tem coisa que bate. Se pular na piscina e ficar lá pulando, É, não, com nadando, certeza. Daí vai passar mal, né? aí realmente vai partir para uma... Pro trono. Doutora Camila Spinelli, obrigado, né? Muito legal, até a semana que vem. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Obrigada, audiência. E quarta que vem estamos aqui, vamos falar de jejum intermitente. Jejum. Até mais. Até a semana que vem. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.